Fala galera, beleza? Tô aqui hoje sozinho pra falar um pouco de um assunto bem sério. Foi uma parada que aconteceu com a gente lá em Melbourne. Não é esse o motivo da gente ter saído da Austrália. O motivo da gente ter saído da Austrália a gente pode contar em um outro vídeo, quem sabe, futuramente. Mas o que eu queria falar é uma parada meio que utilidade pública e para dar um alerta para todo mundo, não só na Austrália quanto no Brasil ou qualquer outro lugar do mundo, seja lá se você assiste a gente. Mas o negócio é o seguinte, direto e reto, eu tive câncer de bexiga. Primeiro, acho que eu vou fazer um resumo do que eu vou quebrar e do que eu vou detalhar nesse vídeo. Quais foram os sintomas, como foi o procedimento, do que eu tive que fazer, do que aconteceu durante esse processo todo até eu me curar e o porquê que a gente se tratou na Austrália e como foi esse tratamento na Austrália. Então, começando pelo como que eu descobri, o que estava acontecendo comigo até eu descobrir que, tô com câncer. Ano passado, lá pro meados de 23 de outubro, eu simplesmente acordei, fui na academia pela manhã, tinha normal, vida normal, fui fazer xixi. Quando eu fui fazer xixi, sangue. Não tinha mais nada além de sangue, assim, era tipo um xixi muito vermelho, tava cheio de coágulo já. Foi uma das coisas mais desesperadoras que aconteceu na minha vida. Mas aí, assim, a gente tentou pensar positivo. Tipo, não, isso deve ser uma pedra no rim, isso deve ser alguma coisa não tão grave, vamos no médico. Marquei o GP, pra quem não sabe, GP é o General Practitioner, que é o clínico geral lá da Austrália. Corremos pro médico, aí ele falou, cara, você tem que ver se tá com sangue mesmo e não sei o que. Aí eu peguei e tirei foto, né, obviamente. Eu esfreguei na cara do médico, eu falei, meu filho, eu acho que eu não preciso saber se tá com sangue ou não. Olha essa foto aqui. Aí ele olhou, aí ele, ok, tá feio, vai pro hospital pra fazer CT scan, que é uma tomografia computadorizada da região aqui do trato urinário todo, pra ver o que era. Eu perguntei pra ele, quais são as minhas opções? Ele falou, você pode ir no hospital público, que vai levar mais tempo, porque o hospital é público, então é fila de chegada e ordem de prioridade. Eu falei, então eu vou numa rede privada e dane-se, eu pago do bolso, faço o que eu precisar fazer, mas eu preciso ver isso logo. Beleza, consegui marcar pro dia seguinte. Fiz o exame no dia seguinte, e aí a clínica manda direto pro médico, ela não manda pra você os resultados. Se tiver alguma coisa que o médico precisa conversar com você, ele te manda uma mensagem no celular, olha, chegou os resultados dos seus exames, marca uma consulta aqui porque a gente vai precisar conversar. Aí eu falei, puta, e veio essa mensagem. Aí eu falei, puta, fudeu. Fui pro médico e ele chegou assim com uma cara tipo, acharam alguma coisa na sua bexiga e tem umas outras coisas no osso da sua bacia e parece que tem alguma parada no seu fígado. Eu falei, caralho, fudeu muito. Tipo, aí eu já entrei em desespero. Foi um dos primeiros exames que eu consegui pegar, assim, tipo, lá na Austrália, que eu fiz algum exame e me deram o resultado. E aí o médico falou assim, pega aí, dá uma lida, entende o que é. Eu vou recomendar pra você fazer um bone scan ou um PET scan. Pra quem tá no Brasil, eu acho que já teve contato com esse tipo de coisa. Eu acho que vocês já sabem do que se trata, que é um exame que você faz um escaneamento do seu corpo inteiro para ver se, no caso de câncer, se já não tá dando metástase, se já não tá espalhando, coisa desse tipo. E quando eu li isso, eu falei, puta, fudeu forte. Porque como tinham achado não só na minha bexiga alguma coisa que eles não sabiam o que era, e eles já estavam vendo no fígado, no osso, aí eu liguei pra Lígia na hora, desesperado, falei, mano, acho que já era, velho. Aí, enfim, a gente tentou se acalmar da melhor forma possível que deu e tal. A gente não contou pros meus pais, a gente não contou pra ninguém, porque a gente não sabia ainda o que estava acontecendo. Então eu não queria espalhar muita notícia, tipo, pra todo mundo. Nesse meio tempo, eu já tava correndo atrás do hospital público também, porque era uma opção mais barata. Só que assim, o que acontece? Na Austrália tem um negócio que se chama BSM, que é tipo um custo base, assim, que os planos de saúde cobrem. E eles são determinados pela rede pública. Então, os preços, sei lá, uma tomografia no hospital público seria $500. Uma no privado seria $900. Então, se eu fosse fazer todos os exames, tudo que eu precisava fazer na rede pública, eu não teria que desbancar nada do bolso. Nada. Zero.
Agora, se eu for optar por uma rede pública, eles vão pegar, por exemplo, cada plano de saúde tem um percentual diferente que eles cobrem, mas assim, por exemplo, no meu caso a gente cobre um BSN mais 10%, sei lá. Então, se o custo do meu exame na rede privada era $900 e na rede pública é 500 eles vão cobrir, mais 90, que é 10% desses 900, e o resto, o custo é meu. Então, essa era meio que a lógica e a matemática que a gente ficava fazendo para cada exame que eu tinha que fazer. E foram vários exames. Enfim, a gente começou a caminhar com a rede pública porque era mais em conta, e em paralelo eu também marquei um especialista urologista. Aí beleza. Fui lá no Royal Melbourne Hospital para fazer um ultrassom. Aí dali a pouco chegou um médico e falou, olha, não dá para confirmar, a gente vai ter que fazer uma cistoscopia, mas é muito provável que seja um câncer. Aí assim, velho, quando falam isso, você desmonta. Aí, tá, que merda, né? Tipo, o que a gente vai fazer agora? Aí começamos a martelar na cabeça, tipo, putz, volta pro Brasil, a gente faz aqui, a gente não tem noção do quanto que vai custar o tratamento aqui na Austrália, a gente não sabe qual que é o tratamento que a gente vai ter que fazer. Na semana seguinte, consegui uma consulta com o urologista especialista da rede privada, $250 a consulta. Aí conversei, aí ele, beleza, deixa eu entender o que aconteceu. Ele já tava com todos os meus exames. E ele chegou assim e falou, beleza, você fuma? Eu falei, não fumo. Você usa drogas? Não uso drogas. Você bebe? De vez em quando, vez ou outra aí eu bebo, mas não é uma coisa muito... Aí, olha, pela tua idade, pelo seu histórico e tal, eu duvido muito que seja câncer. Mas vamos fazer uma cistoscopia pra gente garantir que não é. Eu falei, pô, beleza, se não é... Se o especialista tá falando que acho que não é, tá de boas. Aí a gente abaixou no nível de desespero. E assim, bem nesse dia que eu fui, uma semana depois, o sangramento parou. Tipo, do jeito que ele veio, ele foi embora. Aí a gente, então tá tranquilo, então não precisamos correr tanto. Vamos fazer essa cistoscopia? Vamos. Mas aí, não precisa ser na rede privada, que vai ser mais rápido. A gente pode esperar o hospital. Vamos esperar o hospital. 2 meses de fila. Mas até aí, 2 meses de fila, eu já não tava tendo sintoma nenhum. Eu achava que eu não tava tendo sintoma nenhum. Chegou dezembro, vamos fazer exame? Vamos. Só que nessa época, pra quem não sabe, é verão. E junto do verão vem a temporada de casamentos. E eu tava começando a filmar muito casamento. E aí eu falei, bom, eu acho que dá pra adiar. A gente precisa da grana, tava começando a trabalhar junto com o cara, então eu falei, pô, não quero dar uma mancada, vou lá 8 horas de casamento, não vou deixar essa grana passar. Liguei no hospital, falei, olha, dá pra adiar? Dá pra adiar, não tem problema. Mas pra quando? Não sei, aí você vai ter que esperar a fila de novo. Eu falei, não, mas tá bom, né, o especialista falou que não tem nada, então não tem nada. Vamos lá. Passa o ano novo inteiro, chega janeiro. Na segunda semana eles me mandam uma carta falando, olha, você tem que responder essa carta com seus dados e piriri parará pra gente fazer o agendamento do seu procedimento. Eu falei, porra, carta, né, cara? Que foda, né? Que tecnologia. E-mail não existe, né? Enfim, marquei no hospital. E nisso já tinha desmarcado lá com a rede privada, porque eu falei, cara, não vou pagar. Ia sair só esse procedimento da cistoscopia com um médico privado, ia sair uma coisa de tipo $1.500. Contra $600, que seria a cistoscopia no hospital. E ainda mais que o plano de saúde ia cobrir. Comecei lá, o cara começa o procedimento, olha. Eu falei, pô, tá demorando pra caramba, a bexiga não é um bagulho grande, né? Então, se fosse pra achar alguma coisa, eu teria achado. Aí eu relaxei. 30 segundos depois que eu relaxo, o médico vira assim, Thiago, olha ali no monitor. Aí tu olha, aí tá lá o clicker do The Last of Us, dentro da tua bexiga. Aí ele falou, então, isso aí, ele não fala câncer, né? Ele falou, it's a growth, que é tipo um crescimento, ou algo que tá crescendo dentro de você. E assim, é aquela perspectiva de uma lente que pra quem não sabe é estilo GoPro, que deixa tudo gigante. E eles estão com a câmera colada no negócio. Então, quando eu olhei, eu falei, caralho, tá muito grande, velho. Aí eu perguntei pra ele, mas que tamanho que é isso? Pelo que parece, deve estar com uns 2 centímetros. Eu falei, porra, o câncer não cresce de 0 para 2 centímetros em 2 dias. Eu falei, mas quanto tempo que tá isso aí? Ele falou, pelo tamanho já tá há bastante tempo. Como é que eu não percebi isso antes? Tirados esses questionamentos todos, ele me explicou como é que seria o procedimento, o que eu teria que fazer, que teoricamente é uma cirurgia simples, é um procedimento simples, tá?
Não é um procedimento super complicado. Era fazer isso, né, para fazer a remoção, e depois ia ter que entrar para uma quimioterapia local. Não é uma quimioterapia tradicional, que é aquela que te detona todo, se perde o cabelo e tal. E aí dependeria do qual tipo de tumor que era, eles iam ter que fazer análise e tudo para saber qual o procedimento exato que eu ia ter que tomar, né? E aí o que aconteceu? Aí ele falou, a gente vai falar com você dentro dessas próximas 2 semanas pra ver, fazer o agendamento e tal. Aí eu falei, porra, o bagulho você já viu que tem um câncer dentro de mim, você vai esperar mais 2 semanas pra eu fazer a cirurgia. Aí ele falou, olha, eu sei que é ruim, a gente sabe, mas assim, não é da dia pra noite que as coisas vão acontecer. De hoje até a semana que vem, nada vai mudar. Só que assim, era dentro de 2 semanas, eles iam me mandar uma mensagem pra marcar o procedimento de novo. E aí passa a primeira semana, nada. Chegou na segunda semana, chegou na metade da segunda semana, eu falei, cara, não dá mais, eu não vou mais esperar. Peguei, mandei um e-mail, liguei lá no especialista na clínica que eu tinha ido e expliquei toda a situação. E aí ela falou, nossa, sério, pô, que chato que isso aconteceu e bababá, vamos marcar aqui pra segunda-feira. Então assim, tipo, foi muito mais rápido. Desse momento pra frente a gente falou, vamos só no particular, não importa quanto for, a gente dá um jeito de pagar. E aí eu deixei avisado os meus amigos, não avisei minha família ainda, porque eu também não sabia como que ia acontecer 100% das coisas. E como eu não tinha uma resposta clara do que era, de qual tipo de câncer que era, se ia ser um procedimento longo, se ia ser um procedimento curto, eu preferi não jogar essa carga em cima dos meus pais. Esse cara é meio puto e tal, mas preferi não jogar essa ansiedade que eu tava tendo, esse nervosismo, esse estresse todo que a gente tava vivendo nas costas deles. Então a gente preferiu enfrentar isso sozinho. A gente teve apoio de muita gente, amigo nosso lá na Austrália, de algumas pessoas do Brasil também que eu cheguei a contar, porque eram amigos meus que já tinham passado por situações semelhantes. Essa galera me deu muito apoio psicológico, falando, não, calma, não é tão rápido assim que as coisas acontecem. É porque a gente tem aquela visão de câncer de filme, e filme tem 2 horas de duração. Então cria aquela sensação de que você, caralho, eu tô com câncer, vou morrer amanhã, tá ligado? Mas não é assim que as coisas acontecem. A não ser que você descubra tarde demais, mas no meu caso não era, entendeu? Então tudo depende de que estágio que você tá, qual estágio que o seu câncer tá e não sei o que. E a gente conversou muito com uma pessoa que é muito querida, que é na Austrália, que é a Raquel. Ela já apareceu aqui no nosso canal e ela tranquilizou muito a gente. Ela falou, não, calma, gente, é assim que funciona, é assim que vai ser, esse é o hospital que eu fui, vai lá, conversa com eles. E com essas indicações acabou calhando, coincidentemente, que o médico que eu tinha ido falar já era dessa clínica que ela tinha recomendado. A gente falou, porra, então estamos em boas mãos, porque ela se curou de um câncer lá também. Então isso deu muita tranquilidade pra gente. Então a gente tava com uma equipe médica que a gente sabia que era boa, sabe? E por mais que, é particular e tal, mas, cara, assim, $10 ou a tua vida, sacou? Isso a gente já tava em fevereiro, na primeira semana de fevereiro. Enfim, aí no sábado, entrando na cirurgia, o médico veio, uma equipe maravilhosa, tipo, cara, todo mundo, assim, sabe? Desde a recepção até a sala de cirurgia. Todo mundo muito amigável. Todo mundo sempre, tipo, te dando um apoio psicológico, sabe? Tipo, não vai dar certo. A gente já viu gente pior. E o pessoal se recuperou. Hoje tá bem, não sei o quê. Todo trabalhando, assim, sabe? E eu acho que nesse momento, tipo, é quando você mais precisa ouvir essas coisas, sabe? Tipo, procurar gente que vai te dar apoio, seja financeiro, seja qualquer apoio, sabe? Tipo, que assim, cara, quando você recebe essa notícia, você fica muito sem chão, hein? E você não sabe pra onde correr. Tipo, parece que tudo vai dar errado, acabou a tua vida. E não é bem assim, sabe? Tipo, eu fui nesse hospital chamado Epworth. É uma rede de clínica especializada em câncer lá na Austrália. Então, se você tá passando por uma situação dessa, cara, vai lá, conversa com eles, porque é uma parada assim, sei lá, sabe? Tipo, o tratamento que eu recebi lá foi muito surreal. Foi uma parada muito foda mesmo. Tem sopa, uma sopa vermelha e sei lá o que mais. O que você tem de janta hoje? Sobremesa. Ah, de novo? Tá aqui, De novo, pode estar gravando. Ó, lê. Sopa de vegetais. Não, lemon-based risotto. Lemon? Não. Não, Lemon.
Lembas. Lembas. O que é lembas? Isso aí, é comida élfica. É isso aí. Muito bonitinha a comida. É muito comida de hotel, né? Um pouco. Vocês querem alguma coisa? Esse hospital era credenciado com o meu plano de saúde, então eu não paguei nada de internação, de estadia lá, sabe? E o custo disso, quando veio, era uma coisa assim, $5.000 só pra eu ficar lá 2 noites. Então, só que eu não tive que desbancar nada pra pagar isso, sabe? Foi só, tipo, o médico mesmo e o anestesista que eu paguei. Então, saiu, tipo, coisa de $1.500. Então, não é uma parada assim, você, tipo, meu Deus, eu vou na rede pública, é muito caro. Não. Gente, eu sei, $1.500 é dinheiro, mas é a sua vida também, entendeu? Então, tipo, velho, vai, depois você se vira, sabe? Mas, enfim, voltando pra sala de cirurgia, o médico chegou e falou, olha, a gente vai fazer a cistoscopia acontece assim, assado, e o tratamento, depois da remoção, a gente vai mandar pra análise e ver qual tipo de câncer que você tem, low grade e high grade. O low grade é uma taxa de crescimento lenta e um high grade é uma taxa de crescimento alta. E aí ele falou, se for a low grade, a gente simplesmente, né? A gente faz a remoção, vamos colocar o líquido da quimioterapia dentro da sua bexiga, deixa lá por 1 hora. Deixar lá significa fechar a saída e você fica com o líquido na sua bexiga por 1 hora. Então imaginem a tortura. E é isso. Se for low grade, acabou. Caso seja um high grade, aí eu teria que repetir esse processo por 6 semanas. Seria uma coisa muito mais longa. Não a cirurgia, mas o processo da quimioterapia. Só que, de novo, não seria uma quimioterapia que causaria muitos danos colaterais em mim. Mas, de qualquer forma, teria que ir no hospital, faz a quimioterapia, volta pra casa e fica nesse vai e vem toda a santa semana, que seria uma merda. Enfim, fiz a cirurgia, passei 3 dias no hospital, de novo. Equipe médica fodida, todo mundo sempre preocupado, ai, como é que tá, e não sei o que e tal. E, assim, aí beleza, né? Foram 2 dias lá no hospital, de novo, pessoas maravilhosas, amigos meus que foram lá no hospital. A gente ficou jogando baralho, board game, tudo pra poder distrair um pouco a cabeça, sabe? E de novo, se você tá numa situação dessa, procura gente, fala pras pessoas, não tenta enfrentar isso sozinho, porque é uma parada pesada demais pra você carregar sozinho, entendeu? A primeira coisa que você tem que fazer é pede ajuda, velho. Pede apoio, seja psicológico, seja financeiro, seja de conselho, qualquer ajuda. Toda ajuda conta nesse momento. Enfim, passadas 48 horas no hospital, veio o oncologista, eu conversei tudo e me deram alta. Vamos só esperar o resultado do exame. E se for low grade, parabéns, você tá curado. Ai, beleza. Só que assim, foi 1 semana esperando o resultado. Na ansiedade extrema. E pra quem me conhece, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Então vocês imaginam como eu estava e a Lídia sofrendo na minha mão. 1 semana depois, fui no médico, mega ansioso. Eu entrei na sala, o cara... Ele nem falou nada direito assim. Ah, tá tudo bem, tá tudo bem. Como é que tá a recuperação? Dor? Não. É low grade. Acabou. Eu tinha 1 zilhão de perguntas pra fazer pro cara. Eu não lembrei de fazer nenhuma. O alívio que eu senti foi uma parada absurda, assim, sabe? Tipo, não tinha nenhum peso mais em mim. Eu tava extremamente leve. Então, tipo, foi uma coisa assim, sabe? Foi mega assustador, mas ao mesmo tempo não foi, tipo, agora, olhando em retrospecto. Óbvio que dói ainda, pesado falar, mas poderia ter tido um caminho muito pior. Sei lá, de todas as opções de câncer que eu poderia ter, eu acho que foi uma das mais tranquilas. Agora, indo pro segundo tópico. Esse foi só o primeiro. Mas agora eu prometo que vai ser uma coisa mais rápida. O segundo tópico era por que a gente escolheu a rede privada e não a pública, justamente por conta de tempo. Câncer, nada, é uma corrida contra o tempo, sim. Por mais que o médico fale que não é uma coisa que cresce da noite pro dia. Sim, mas assim, que estágio que eu tô? Até você fazer a biópsia e fazer a análise exata do que tá acontecendo, do que você tem, tipo, confia no médico. Mas assim, vá atrás de outras opiniões também, entendeu? Porque assim, beleza, não cresce da noite pro dia, mas você tem certeza? Realmente não vai crescer tão rápido? Em que estágio que eu tô? Não sei. Você pergunta isso, o cara não sabe. Ele falou, tudo que eu te falar agora é especulação, eu não posso falar nada até fazer o exame. Eu falei, se ele não pode me falar nada, então eu quero fazer o mais rápido possível. E
faça o mais rápido possível. É óbvio que a gente sabe que nem todo mundo tem condição, tanto no Brasil, especialmente no Brasil, de pagar uma rede particular, mas, de novo, como eu falei, você tem família, você tem amigos, peça ajuda. Terceiro tópico, por que a gente optou em ficar na Austrália e não voltar pro Brasil? A primeira coisa que a minha irmã falou, assim que eu dei a notícia, ela, volta pra cá agora. Eu falei, calma, não é assim. Pra quem tá no Brasil, é muito fácil você falar pra pessoa, larga tudo e vem pra cá pra se tratar aqui você tem apoio. Calma, eu tenho apoio aqui também na Austrália. E se você não tem, busque apoio na Austrália. Tem vários motivos por que a gente fez isso. Primeiro, a gente já tinha pessoas na Austrália pra ajudar a gente. Segundo, na Austrália, como a Lídia falou, a gente tem plano de saúde. Por mais que ele cobre parcial, mas ele cobre uma parte. Terceiro, emprego. Você tem trabalho no Brasil? Você tem como bancar todo o seu tratamento no Brasil? Porque eu duvido que quem tá na Austrália tá pagando um plano de saúde no Brasil. E assim, você vai sair da Austrália pra ir pro Brasil pra se tratar. Você vai gastar aí fácil $5.000 pelo menos. Só de passagem. E aí assim, cara, $5.000, como eu falei, $5.000 foi o valor da minha internação, que eu não paguei. Claro, tem outras complicações, família, blá blá blá, mas aí é de cada um. Eu fui mais pelo lado racional do que o emocional. Quarta razão, Austrália era a nossa vida. A gente já tava lá há 4 anos, quase 5 anos na Austrália. Então assim, não é simplesmente eu tô viajando e eu tenho só uma mochila. A gente tem casa, a gente é leasing, carro, conta no banco pra resolver, cliente, emprego. É muita coisa pra você simplesmente levantar a mão e falar, tô indo embora porque eu preciso me tratar. Claro, quer fazer isso? Tudo bem, vai. Só que assim, é difícil, mas tem que manter a calma e pensar racionalmente pra não tomar a decisão de ir fazer merda, sabe? Então foi uma decisão tecnicamente fácil pra mim, porque eu falei, cara, não dá pra simplesmente largar aqui, tem muita coisa em jogo. E assim, até eu voltar pro Brasil, fazer todos os exames de novo, sabe-se lá Deus quando que eu ia conseguir fazer, se eu ia conseguir fazer, mesmo que eu entrasse pelo SUS. Ah, tem SUS, beleza, mas assim, SUS tem fila também, cara, eu não sei quando que eu ia poder, eu não sabia que estágio que tava o câncer, então não é uma coisa assim, tipo, pega e vai embora, entendeu? Então foram essas as principais razões da gente não voltar pro Brasil. Mas aí agora vem a parte dos alertas para as pessoas. Câncer não é uma parada que ela simplesmente aparece do nada e você não tem sintomas nenhum e quando você descobre você já tá com o pé na cova. Pode acontecer? Pode. Mas o corpo dá sinais. No meu caso, o que aconteceu? Já tinha um tempo que eu tava tendo alguns problemas quando eu tava fazendo xixi. Não era um problema de tipo, tá ardendo ou tá doendo. Eu não sentia dor. E a gente tem mania de achar que a única coisa que indica que tem algo errado no nosso corpo é dor. Então, por exemplo, eu ia fazer xixi, terminava de fazer xixi e ficava pinga, 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 pinga. E é aquela coisa, putz, quero fazer mais um pouquinho, mas não tem mais nada. Mas aí você relaxa, aí sai mais um pouquinho. Aí você, beleza, agora acabou. Aí você vai guardar as coisas, pinga mais um pouco, vai ser caralho. E ficava nessa, sabe, várias vezes. E assim, não tenho vergonha nenhuma de falar, não foi uma vez que eu acabei me mijando na cama durante a noite, coisa que nunca tinha acontecido. Tipo, lógico, quando a gente é criança a gente mija na cama, mas depois de adulto nunca tinha acontecido. Recentemente, nesse último ano, aconteceram várias vezes. Aí eu falei, cara, eu acho que eu tô ficando velho. Tipo, a primeira coisa que veio na cabeça é, estou velho, estou tendo incontinência urinária, sei lá, alguma porra dessa, e simplesmente a gente faz piada disso e tá tudo bem. Só que não estava tudo bem, porque depois quando a gente fez a cirurgia, vamos ver quais eram os sintomas de câncer de bexiga. Sensação de que você não terminou, check. Às vezes você pode se mijar, não sei o que, check. Urgência pra urinar, eu não conseguia segurar meu xixi por 2 horas, velho. Várias coisas desse tipo. E eu fui dando check em uma porrada deles. E aí você olha e você tipo, caralho, eu já tava com uns 3, 4 sintomas e eu tava só negligenciando. Eu tava só achando que era velhice. Só que, graças a Deus, eu mijei sangue pra cacete. Porque se eu não tivesse mijado sangue, talvez eu nem tivesse gravando esse vídeo. Então assim, presta atenção nessas pequenas coisas que alteram no seu corpo. Seja ela respiração, visão, reflexo, qualquer coisa que tá estranho, não ache que é só, tá esquisito, tem alguma coisa errada, amanhã passa. Cara, beleza, amanhã pode passar? Pode.
Mas se voltar, começou a ter isso com mais frequência, ninguém quer pensar que, isso aqui é câncer. Óbvio que se você vai no Google, tudo é câncer. Mas, se instigue aí correr atrás, sabe? Vai no médico, não custa nada, gente. Claro, de novo, né? Não é todo mundo que tem acesso a plano de saúde e fica dependendo da rede pública. Mas assim, beleza, independente de que médico você precisa, cara, vai atrás, procura saber, sabe? Porque se você descobre as coisas num estágio inicial, que por incrível que pareça, o meu não era um estágio mega avançado e já aconteceu o que aconteceu, mas assim, se você pega no estágio inicial, é uma coisa que é muito mais fácil de você tratar, muito menos traumático, né? Então, esse é o alerta que eu quero deixar pra todo mundo, que, cara, fica esperto com os sinais que o seu corpo pode estar te dando de, gente, tem algo errado aqui. E além de todo o apoio financeiro que o Thiago falou, tá precisando, pede uma ajuda financeira, uma das coisas que eu acho essencial é o apoio psicológico. Eu queria, assim, destacar essas ajudas psicológicas mais, assim, focadas no câncer. Que nem um, que foi a Raquel. O segundo foi a tia da nossa amiga, que teve câncer na bexiga. Ela falou, não, fica calmo, é assim mesmo, você vai passar por isso, tal, qualquer dúvida, vem falar comigo. E o terceiro, que, foi a nossa amiga e nossa irmã, que ela teve câncer, foi em 2018. E ela passou por toda a quimioterapia, tudo mais. E foi uma ajuda, assim, ela foi só psicóloga, né? Então, assim, eu acho que foi bem essencial encontrar essas pessoas e ter uma base pra você se apoiar. É o que eu falei, não tenta ser durão e passar por isso sozinho, porque vai ser mais difícil, você não precisa passar por isso sozinho. Tá tendo algum tipo de problema desse? A gente tem o nosso Instagram, a gente tem os canais abertos. Vocês podem me falar com a gente, eu dou toda a ajuda que eu puder dar. E falando em ajuda, a gente teve a triste notícia de saber que um grande amigo nosso que tá na Austrália, ele tá com um tumor na glândula pituitária, tá começando a afetar a visão dele, apesar do tumor ser benigno. É uma merda e é uma cirurgia mega complicada e é uma cirurgia extremamente cara. É uma coisa de 15, 20... não sei se 20, mas 15 mil dólares já tá o custo base, sabe? Então é uma grana muito grande e todo mundo sabe quão difícil a vida na Austrália, pelo menos quem tá lá, sabe o quão difícil é levantar dinheiro, porque você tem que pagar a escola, você tem que pagar um monte de coisa. E assim, esse cara, ele é super esforçado, ele sempre faz tudo, sabe? Ele tá correndo atrás. E aí, assim, o pessoal do trabalho da namorada, a esposa dele, eles criaram um crowdfunding, uma vaquinha pra ajudar a levantar fundos pra ajudar a pagar o tratamento dele, porque é uma coisa muito cara. Ele vai fazer a cirurgia agora dia 8 de agosto, então a gente tá esperando que dê tudo certo. Acredito que ele tá em boas mãos, mas assim, a gente vai precisar de dinheiro, que ele já tá sem trabalhar porque ele não tá em condições de poder trabalhar, gerar renda. Então, assim, você para e pensa que você tem que pagar uma bica de cirurgia, as contas estão chegando e ele não tá podendo gerar renda, porque o tumor tá afetando a vida dele, sabe? Então, a gente pede que, se você puder, seja você esteja na Austrália, se você estiver no Brasil, entra aqui no GoFundMe, tem aqui o link, ajuda ele com 10 reais, 10 dólares, 100 dólares, o que você puder ajudar, isso ajuda. Como eu falei, toda ajuda é bem-vinda, porque quem conhece a gente sabe um pouquinho da nossa história. Eu já perdi 2 amigos da minha idade e eu não pude fazer nada. E assim, se dessa vez eu posso fazer alguma coisa pra salvar a vida de um amigo, eu vou fazer. E por isso que eu tô pedindo pra que você, se você puder ajudar, ajuda o Lucas, porque, cara, um tumor no cérebro não é uma parada legal e vamos torcer aí pra que ele se recupere o mais rápido possível. Beleza? Se você não puder contribuir, deem um compartilhar nesse vídeo para ele alcançar mais pessoas e mandem muitas energias positivas, porque ele é um cara de um coração muito bom. E é isso, se você tiver dúvidas aí sobre câncer na Austrália ou câncer de bexiga que o Thiago teve e toda a recuperação, ou quiser saber um pouquinho mais, pode entrar em contato com a gente. Isso aí. Até um próximo vídeo, que eu não sei quando sai. E tchau.